Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 4 de março. Supremo Tribunal Federal invalida a regra que previa o sigilo em processos administrativos instaurados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários para apurar infrações de concessionárias de serviço público. Este é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Plenário virtual do STF começa a julgar ação que questiona critérios para a criação de cargos e funções no Poder Judiciário. Supremo nega pedido de governador do Piauí para destinar recursos da educação ao combate à Covid-19 no estado. E ainda, tudo pronto para mais uma edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, que mobiliza tribunais de todo o país na resolução de casos envolvendo violência doméstica. O Supremo Tribunal Federal derrubou o sigilo de processos administrativos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, para apurar infrações de concessionárias de serviço público. Ao vivo, o repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Viviane, boa noite. Oi, William. Boa noite a você e boa noite a todos. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação aqui no Supremo contra um artigo da lei que criou a ANTT e a ANTAQ. Segundo o texto, o processo administrativo para a apuração de infrações e penalidades contra concessionárias de serviço público ficaria em sigilo até decisão final. Mas os ministros entenderam que o artigo é inconstitucional. Os processos instaurados por agências reguladoras devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a tramitação. O relator ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a Constituição de 1988 prevê a transparência dos atos estatais. O ministro ainda fez a seguinte ponderação: o conteúdo dos processos administrativos é inequivocadamente de interesse da população, que é quem sofre rotineiramente com os erros na condução da atividade. William. Obrigado, Viviane. Começou hoje e vai até o dia 11 mais uma sessão no plenário virtual. Os ministros julgam uma ação que questiona a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre critérios para a criação de cargos, funções e unidades judiciárias no Poder Judiciário. Também está em julgamento uma lei mineira que permite à Polícia Militar a função de lavrar termos circunstanciados. A ação que questiona a lei de Minas Gerais foi proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. De acordo com a entidade, o artigo viola a Constituição Federal, o qual afasta da atribuição da Polícia Militar a função de polícia judiciária. A entidade sustenta que a competência para instauração do procedimento iniciado pelo termo circunstanciado é exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis dos estados e do Distrito Federal. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela constitucionalidade da lei e já foi seguido por 6 ministros. No voto, Fachin ressaltou que, como não há atribuição privativa do delegado de polícia ou mesmo da polícia judiciária para a lavratura do termo circunstanciado, não há que falar em ofensa dos referidos incisos constitucionais, tendo a norma federal indicado ser possível que qualquer autoridade possa proceder à lavratura do termo. Aos estados cabe apenas indicá-las, e foi precisamente o que fez o estado de Minas Gerais. Também está em julgamento em sessão no plenário virtual processo em que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais questiona artigo de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe aos tribunais de justiça dos estados o dever de encaminhar cópia dos anteprojetos de lei que tratam da criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias no âmbito desses tribunais. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber, que não acolheu os argumentos da entidade e votou pela improcedência do pedido, por entender que a resolução do CNJ está inserida na perspectiva de uma gestão do Poder Judiciário com o objetivo de incentivar o uso racional dos recursos públicos. A sessão no plenário virtual tem prazo para encerrar no dia 11 de março.
E há pouco o ministro Alexandre de Moraes pediu vista no julgamento da ação que questiona a resolução do CNJ. Em decisão no plenário virtual da Corte, o governador do Piauí, Wellington Dias, teve negado o pedido para destinar recursos da educação ao combate da Covid-19 no estado. Todos os ministros acompanharam a relatora ministra Carmen Lúcia para negar a destinação de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado do Piauí. Na ação, o governador do Piauí, Wellington Dias, pedia para mudar a destinação de parte do valor de R$ 1,6 bilhão que tem a receber da União por causa de uma revisão de cálculo do repasse do Fundeb para o estado entre os anos de 1998 e 2006. Desse montante, o governador pretendia usar R$ 578 milhões no enfrentamento à Covid-19 no estado. Mas a ministra Carmen Lúcia explicou que a Constituição não permite que os recursos do Fundeb sejam usados para outros fins, além da educação e da valorização dos profissionais da área. Os ministros concordaram que, apesar da pandemia ter afetado a economia e finanças públicas, não se pode desvirtuar a verba constitucionalmente vinculada à educação. A Justiça de Ribeirão Preto, em São Paulo, condenou a Claro a indenizar um cliente que ficou preso injustamente por 3 dias. Os dados dele foram usados na contratação fraudulenta de uma linha para a prática de crimes por telefone. O consumidor tinha uma linha telefônica na Claro, mas uma outra pessoa usou os dados dele para a contratação de uma outra linha para praticar crimes. Um dia, o cliente da Claro foi surpreendido em casa com a chegada de policiais. Ele foi algemado e levado de camburão à delegacia. A Polícia Civil indiciou o homem por furto majorado e organização criminosa. Da delegacia, o cliente da Claro foi levado para um centro de detenção provisória, onde ficou por 3 dias. O consumidor, então, entrou com uma ação na Justiça contra a empresa. Na decisão, o juiz Alex Tavares, da 9ª Vara Cível de Ribeirão Preto, escreveu: é obrigação da prestadora zelar pela segurança dos serviços que oferece ao mercado, bem como no tratamento dos dados de seus consumidores, adotando todas as medidas cabíveis para se verificar a autenticidade dos dados fornecidos no momento da contratação, bem como a regularidade na utilização dos serviços. E destacou: é imensurável a dor daquele que se vê, diante de sua vizinhança e família, algemado de maneira injusta e encarcerado. A Claro foi condenada a indenizar o cliente em R$ 25 mil por danos morais e materiais. E no próximo bloco, Justiça nega liminar a estudante que foi proibida de frequentar aulas presenciais porque não tomou as vacinas contra a Covid-19. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. A Justiça Federal em Brasília determinou que a União passe a reservar vagas para candidatos negros nos processos seletivos para o Serviço Militar Voluntário Temporário. O serviço militar temporário é oferecido pelas Forças Armadas a profissionais qualificados, como médicos e dentistas. O candidato não entra na carreira militar. A contratação pode durar de 12 a 96 meses. E para entrar, é preciso fazer concurso público simplificado. Mas até hoje, esses concursos não oferecem cotas raciais. A Defensoria Pública da União entrou com a ação e alegou que, ao não reservar vagas para candidatos negros, as Forças Armadas violam lei de cotas, sancionada em 2014. Na defesa, a União argumentou que essa lei teria sido pensada para as carreiras civis e que a carreira militar teria particularidades. Mas o juiz Francisco Ribeiro destacou que já há jurisprudência no sentido contrário.
Segundo o juiz, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que as Forças Armadas integram a administração pública federal. Portanto, as vagas oferecidas nos concursos promovidos por elas devem se sujeitar à política de cotas. O salário maternidade também é um direito da menor de idade, mesmo que a lei proíba a realização de qualquer trabalho por quem tem menos de 16 anos. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma gestante com menos de 16 anos de idade teve o pedido de salário maternidade negado pelo INSS. Inconformada, ela recorreu à Justiça. Em primeira instância, o pedido também foi negado. O juízo de primeiro grau entendeu que ela não teria direito ao benefício, já que, de acordo com a lei, jovens com até 15 anos de idade, como é o caso da autora, não podem trabalhar. Sendo assim, o magistrado dispensou as provas de que ela era trabalhadora rural. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Para a primeira turma do TRF1, a jovem comprovou o exercício da atividade rural, o que a coloca na condição de segurada especial, com direito ao benefício. Os magistrados entenderam que, comprovado o trabalho rural da menor, por meio de provas materiais e testemunhais, o salário maternidade é devido. Além disso, as regras de proteção às crianças e adolescentes não podem ser usadas para limitar direitos. Já em Tocantins, a Justiça Federal negou liminar a uma estudante que foi proibida de frequentar aulas presenciais por não ter sido vacinada contra a Covid-19. A estudante está matriculada no campus do Instituto Federal de Educação do Tocantins, em Gurupi, município localizado no sul do estado. O pai da jovem, de 14 anos, entrou com um pedido de liminar na Justiça Federal para que fosse assegurado o acesso da filha às instalações do Instituto sem necessidade de vacinação. Mas a Justiça negou o pedido. A decisão do juiz federal Eduardo Ribeiro levou em conta a portaria do Instituto Federal do Tocantins, que impede os estudantes não vacinados de assistirem às aulas presenciais. O objetivo é proteger quem frequenta o ambiente escolar, prevenindo transmissões em massa do coronavírus dentro do campus. O magistrado considerou também que a vacinação em Gurupi para jovens acima dos 12 anos foi iniciada em setembro do ano passado e não há registros na cidade de falta de vacinas para a Covid-19 ou de problemas na aplicação das doses. Na decisão, o magistrado lembrou que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O juiz Eduardo Ribeiro também ressaltou que, ao analisar a obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes contida no Estatuto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico, e que, nesses casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Mas, de acordo com a decisão, o fato de não estar vacinada e sem acesso físico ao local das aulas não significa, necessariamente, estar privada do direito à educação, uma vez que, da mesma portaria, a instituição traz a possibilidade de aulas online. E a cobertura vacinal da população foi justamente um dos pontos considerados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para determinar a retomada das atividades presenciais na Corte a partir da próxima segunda-feira. No mesmo dia, 7 de março, também retornam ao trabalho presencial servidores, estagiários e colaboradores do Tribunal Superior do Trabalho. Daniel Vasques. As medidas foram tomadas levando em conta o avanço da cobertura vacinal sobre a população e a redução dos índices de transmissão da Covid-19 no Distrito Federal. Também foram consideradas a redução da gravidade da doença
e as taxas de incidência de infecções por 100 mil habitantes. A medida segue resolução do Supremo Tribunal Federal, que prevê a retomada do trabalho presencial na mesma data. A circulação de pessoas às dependências do TST fica condicionada ao uso de máscaras e à apresentação de comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. O acesso de não vacinados ocorrerá somente com a apresentação de teste PCR ou de antígeno não reagente para a Covid-19, realizado nas últimas 72 horas. Fica mantida a possibilidade do regime híbrido para a realização de sessões de julgamento, presenciais e telepresenciais, conforme a necessidade de cada órgão. O funcionamento do restaurante do TST será restrito ao público interno. As medidas podem ser revistas a qualquer momento. Uma lanchonete da rede Burger King foi condenada por fornecer somente os produtos do estabelecimento como alimentação a um empregado. Confira os detalhes do caso julgado pela 6ª turma do TST. De acordo com o processo, o ex-empregado alegou que as refeições fornecidas pela lanchonete não condiziam com o padrão nutricional que atendesse à norma coletiva da categoria. Além do pagamento de vale-refeição, o trabalhador pediu indenização por dano moral. Em defesa, a empresa argumentou que os lanches fornecidos têm valor nutricional equivalente ao de qualquer outro alimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reformou a sentença que havia negado o pedido de indenização. Segundo a decisão, apenas o fornecimento de alimentação variada, balanceada e de elevado valor nutritivo atenderia ao objetivo da norma coletiva. Para o TRT, o menu da rede Burger King tem alto teor calórico, é rico em gorduras saturadas e trans e possui baixo valor nutricional. Com esse entendimento, os desembargadores fixaram indenização de R$10 mil ao empregado. No Tribunal Superior do Trabalho, a Burger King tentou reduzir o valor da condenação, mas a 6ª turma do TST concluiu que o recurso não estava qualificado para exame. O relator do caso, na 6ª turma, ministro Augusto César, observou, entre outros aspectos, que a questão discutida não é inédita, nem ficou caracterizada a divergência com a jurisprudência do TST ou do STF, o que afasta a transcendência da matéria, requisito para a análise do recurso pelo TST. Desse modo, ficou mantida a decisão que condenou a lanchonete ao pagamento de indenização ao ex-empregado. E a seguir a gente fala sobre a 20ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, que começa na segunda-feira. Voltamos em instantes. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. Começa na próxima segunda-feira a 20ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais de todo o país se mobilizam para intensificar o atendimento às mulheres contra a violência doméstica e familiar. No Maranhão, o Tribunal de Justiça agendou julgamentos e audiências de processos de violência contra a mulher em todo o estado. Também estão previstas atividades para prevenir e enfrentar a violência doméstica e familiar. Entre elas, roda de diálogo do projeto Valoriza a Mulher e palestras para estudantes do ensino médio e universitários sobre a Lei Maria da Penha. A programação da 20ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa começa na próxima segunda e segue até sexta, dia 11. Ocorre agora em março para marcar o Dia da Mulher. Depois tem 9 edição em agosto para lembrar o aniversário da sanção da Lei Maria da Penha. A 3ª semana do programa será em novembro, com destaque ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. O programa funciona desde 2015, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com tribunais de justiça e outras entidades. O levantamento do CNJ ao longo desses anos mostra a importância da mobilização. Foram mais de 282 mil audiências, 1.634 sessões do Tribunal do Júri, mais de 135 mil medidas protetivas
e 256.877 sentenças. Em Mato Grosso, será realizado um evento virtual sobre a evolução da aplicação da Lei Maria da Penha nos últimos 16 anos. No estado, uma das inovações do Poder Judiciário foi a criação da Ouvidoria da Mulher, serviço disponível para informações e facilitar o acesso das vítimas à justiça. Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça vai abrir a semana com uma palestra sobre o sistema acusatório, violência doméstica e efetividade persecutória. Estão programadas ações para informar as mulheres sobre seus direitos e um mutirão de audiências de instrução e julgamentos. No Amazonas, o Tribunal de Justiça espera analisar mais de 1.200 processos. Também a partir desta segunda-feira começam as inscrições para o Prêmio Inovare. A premiação busca identificar e divulgar práticas para o aprimoramento da justiça no Brasil. Nesta edição, a categoria CNJ vai reconhecer as iniciativas de tribunais sobre inovação e acesso à justiça. As outras categorias são Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril. Mais informações no site do Inovare. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que o valor da previdência privada deve ser indicado em inventário. O caso envolve os planos abertos de previdência privada de um homem que faleceu em um acidente aéreo com a esposa e os filhos. No recurso encaminhado à terceira turma, a mãe do falecido, inventariante em ação de inventário de partilhas de bens, pretendia não colacionar os valores de previdência privada aberta do titular. Por causa da presunção de morte simultânea, figuravam como herdeiros apenas os pais do casal. A relatora ministra Nancy Andrighi fundamentou que os planos de previdência privada aberta, como o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial, que são verificados nos planos de previdência fechada, e que são óbices à partilha, pois na previdência privada aberta há ampla flexibilidade do investidor. Para Nancy Andrighi, no caso analisado, é clara a conclusão de que o valor existente em previdência complementar privada aberta de titularidade do falecido compunha a menção da esposa igualmente falecida, razão pela qual a colação ao inventário é indispensável, a fim de que se possa, ao final, adequadamente partilhar os bens comuns existentes ao tempo do falecimento simultâneo. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso da mãe do falecido e decidiu que os planos abertos de previdência privada devem ser objeto de eventual partilha ao fim do vínculo conjugal. E caso o titular e o cônjuge faleçam ao mesmo tempo, o montante também deve ser integrado à sucessão. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até segunda.